Lá vamos nós, né? 28 de março. Eu normalmente venho aqui e aí nós falamos de política, nós falamos de política internacional, economia, justiça, direito. Mas a vida não é só isso, né? Nós, na verdade, quando refletimos muito mais sobre as pessoas, sobre os nossos entornos, sobre as nossas características, as características daqueles que estão na nossa volta, né? E vocês vão perceber que tem tanta gente que a gente admira, que a gente reconhece qualidades, né? Que tu vai, que tu olha, que tu vê, que tu te pergunta, mas por que não anda, né? Por que a coisa não opera? Por que a coisa não funciona, né? Com tanto talento, essas coisas todas. Vou falar para que não fiquem pensando que estou falando desta ou daquela pessoa especificamente. Vamos falar de música. Música, um troço que eu gosto muito, né? Curto muito. Pena que eu não tenho talento, né? Que eu vejo em tantas pessoas que estão no meu entorno, assim. Grande talento, grande talento. E aí eu fico pensando, talento mesmo, assim, capazes, na minha opinião, de, com pequenas correções de rumo, terem sucesso, vamos usar essa palavra assim, terem sucesso, serem apreciados pela sua qualidade mesmo. Mas existem algumas condições que são condições que a vida impõe, né? O mundo da arte é um mundo difícil, é um mundo complicado, né? A gente exerce talento, exerce esforço, exerce trabalho, e às vezes as coisas não acontecem, porque no mundo da arte as coisas são mais difíceis, mais complicadas. Às vezes o artista é muito... tem processos que são difíceis de compreender, e isso torna as coisas mais complexas, né? As aquisições no mundo da arte, elas são difíceis. E evidentemente que em cada estrutura, em cada setor que nós nos dedicamos, na música, na literatura, nas artes visuais, na fotografia, etc, etc, etc. Cada um tem uma peculiaridade, mas notem que em todos eles, em todos os setores, e aí posso dizer sim, da vida, o que se pede é comprometimento. Quem não tem comprometimento com os seus objetivos e com os seus planos, não consegue desenvolver. E aí, eu me pego aqui pensando, né? Porra, tantos projetos nesse mundo, né? Tantos talentos que eu tenho a felicidade de conhecer. E vejo que a coisa, para andar, eu preciso buscar atributos, que são atributos fáceis de identificar, mas difíceis de serem praticados. O compromisso. Nós da arte, hoje eu já me considero até, nunca me considerei, mas passei a me considerar já há algum tempo no mundo das visuais, um artista profissional, né? Considerando as exposições que fiz, considerando as obras que produzi, as obras que eu tenho em espaço público, em museus, etc. e tal. Eu me considero um artista profissional. Mas eu não sou um artista profissional porque vivo da arte. Não, eu sou um artista profissional porque eu tenho compromisso com a arte, com a minha arte, com quem me observa, com aqueles que eu quero mostrar o mundo que eu vejo. E eu tenho a felicidade de poder mostrar o mundo que eu vejo pela tinta, pelo risco, pela música, na literatura. Tive a felicidade de ser finalista de Açorianos de Literatura, tenho 8 livros publicados. Então eu sou um felizardo nesse aspecto, né? Um cara até de sorte. Agora, o que eu acho que tenho, e que mesmo tendo aquela chamada inveja branca, né? Puta, se eu tivesse o talento que aquele ali tem, onde eu poderia chegar, né? O que eu tenho? Compromisso, disciplina, vontade de fazer e faço. Vontade de dar o meu melhor, e não de ser o melhor, mas de dar o meu melhor.
Então, às vezes, tu tá num meio, num determinado espaço, que tu gostaria sinceramente que aquele parceiro que é talentoso trouxesse para si um pouco de disciplina, um pouco de compromisso, um pouco de noção de futuro. O tempo passa, ou se passa, e a gente vai... A tendência, o certo, aqueles que têm compromisso, que têm uma relação existencial com aquilo que faz, é na medida em que o tempo passa, tu amadurecer e tu melhorar o que tu faz. Mas, se tu não exercitares a tua arte de uma forma disciplinada, comprometida, as tuas capacidades vão se esvaindo, elas vão se ensimesmando. E cada vez que tu produz alguma coisa, tu vai produzir mais do mesmo. O artista que se toma como profissional no sentido de exercer a sua expressão com zelo, ele sofre para fazer sua arte, porque exige trabalho, suor. E o talento, claro, que o talento diferencia. Mas muita gente que tem espaço os conquista, não pelo talento, também pelo talento, mas fundamentalmente por disciplina, por compromisso, especialmente com os seus entornos. Porque o mundo da arte ele exige uma logística também. Fazer arte não é ser um solipsista, viver em si mesmado consigo mesmo e com os seus famosos, mas eu sou assim. Não. Fazer arte é ter compromisso. Na música, por exemplo, com aqueles que estão compondo um grupo musical, com aqueles que compõem a montagem dos palcos, a desmontagem dos palcos, as agendas. Os companheiros que estão no palco, nem se fala do compromisso que se deve ter com essas pessoas. Então eu quero dividir para vocês assim, olha, a minha vida. Uma vez eu dei uma entrevista, muitos anos atrás, por uma coluna numa revista que se chamava Lado B. E os caras, nós conversando, claro, aí passamos pelos ambientes em que eu transitei. Música, literatura. Na época ainda não tinha artes visuais, né? Eu contribuía com jornais, na crônica, no conto, essas coisas todas. E o cara disse, mas o seu lado B é muito importante. Eu digo, não, esse não é o meu lado B. Esse é o meu lado A. É o que existencialmente me realiza. É a arte. Mas então o senhor não gosta do direito? Não, sou um apaixonado pelo direito. Mas o direito me faz sobreviver para que eu possa fazer arte. Então eu estou dividindo isso aqui com vocês, porque minha vida não é só falar de política, análise econômica, política internacional, poder, direito, coisas que adoro fazer. Não, minha vida não é só isso, é muito mais do que isso. E acreditem, gente, sempre se a minha fala for útil, nós vivemos num mundo onde tudo precisa ser validado. E nós, às vezes, fazemos coisas pela simples validação e esquecemos de nós mesmos. Nós interrompemos projetos no meio do caminho porque a validação ainda não chegou. Somos muito instantâneos, muito rápidos. E ao interrompermos projetos e fazermos 300 projetos, acreditem, o compromisso se esvai. E aí se cunha e fecho com aquilo que eu normalmente falo aqui. Vovó. Vovó já dizia, o nome precede. O nome precede. Então, nós sabemos, sim, acreditem, com quem estamos tratando e aonde podemos ir. Por quê? Porque basta um nome para adiantar tudo aquilo que construímos nos nossos passados. É complicado. Vivemos uma quadra histórica complicada.
Um abraço, bom fim de semana.